explicar o que a gente pode fazer naquele lugar, se é uma cozinha, se é o banheiro, a gente precisa conhecer esses condicionantes. Tá. Gente, a gente, durante todo esse tempo, né, a gente ficou preparando as tabelas de briefing, no caso, as tabelas onde irão as respostas de briefing agora, né, onde vocês vão copiar essas tabelinhas queridas que a gente fez com muito carinho, e a gente fez para cada tipo de projeto que vai precisar de processo criativo. Então, projeto de interiores residencial, interiores comercial, projeto de paisagismo, PA, propriamente, né, o projeto de fachada residencial e fachada comercial. Não esqueci de nenhum, me confirme. Tá. Reforma também, gente. Tá. Para que essas tabelas, né? A gente fez separadas, cada tipo de tabela, a gente não usou, eu não sei se eu tô travando, Não? Não tá, tava. Obrigada. Obrigada. Ok. A gente fez separadas porque cada tipo de projeto vão demandar perguntas diferentes. Por exemplo, num interiores eu não vou precisar saber se a casa vai precisar de uma ou mais águas, se vai precisar de um tipo de telhado diferente, enfim. Porque eu estou fazendo um projeto para dentro de uma casa, né? Então, perguntas diferentes para tipo de projeto diferente. E também a gente criou esse espaço, no caso, né, para vocês anotarem os dados, as respostas do cliente, né, propriamente. Ali vocês vão colocar todas as informações que tem, inclusive também tem um espaço para apresentação de estilos e paletas, que no caso vão ser uns PPTs diferentes, no caso que foi a Vendinha que fez, vários PPTs de estilos e paletas para cada tipo de projeto também, e ali vocês, só que é nessa tabela que vocês vão anotar as informações das impressões do cliente, as reações que ele tiveram, nem todos os clientes são expressivos, mas se eles forem expressivos, por favor, anotem a reação deles, porque vocês vão usar isso, eu prometo que vão gostar bastante disso, inclusive. E também, sobre propriamente os PPTs de estilos e paletas, é ali onde ele vai ver, entendeu? Onde tudo vai clarear para o cliente. É ali onde ele vai ter uma noção do estilo que ele quer, depois de vocês terem visto lá nas respostas do formulário. É ali onde vocês vão certificar mesmo. E às vezes até anotar, tem um objeto em tal estilo que ele gostou. Então, eu vou lá e vou anotar, tal coisa ele gostou, de tal estilo. Então, e cada espacinho a gente anotou. Tem ali na tabela, tudo separadinho. Então, para cada estilo, para cada coisinha que vocês precisarem, tem ali para vocês anotarem. Também tem outras considerações finais, enfim, outras coisas que vocês quiserem anotar. Tem, inclusive, um espacinho que a gente deixou em cada tabela para vocês anotarem a personalidade do cliente, que vocês vão juntar com a resposta do formulário deles, com o que deu, com a percepção de vocês. Então, por exemplo, eu percebi que esse cliente é mais fechadão, ou ele é mais extrovertido, ele é mais não sei o quê, entendeu? Enfim, combina com tal coisa, combina com tal estilo, enfim, isso vocês vão pegando, mas é muito legal vocês anotarem a percepção que vocês tiveram sobre ele. Pode passar. Eu queria complementar um pouquinho ali sobre estilos e paletas, porque é sempre muito importante a gente ser muito visual para o cliente, mostrar referência. O cliente ele não tem obrigação nenhuma de saber o nome de algum estilo, não tem obrigação nenhuma de entender o que é uma paleta ou de saber combinar uma cor. Até porque se ele tivesse obrigação e soubesse, ele não nos contrataria. Sempre interessante ter o nosso diferencial, né, do porquê que nos contratariam. Então, sejam muito visuais, todos os slides têm 3 fotinhos ali de cada estilo e tem um númerozinho. Então, instiguem o cliente a responder sempre assim, o que tu gostou no 1? Não gostou no 2? Por quê? O que é estranho? E, às vezes ele vai conversar sobre aquilo com uma naturalidade, conversar, nossa, que horror isso. A gente testou isso com a Amabile, que é o projeto que eu estou fazendo agora. E ela comentava assim, nossa, que bonito esse tampo desse jeito, olha que bonito aquele negócio ali no 2, ali no 3. E isso nos deu uma percepção muito grande do que ela gosta e do que ela não gosta, porque ela não gostava de tudo numa imagem. Então, isso a gente consegue tirar bastante e o cliente traz isso com uma naturalidade, de uma maneira bem verdadeira, porque para ele está só comentando o que ele acha bonito e o que ele não acha. Uma coisa que a gente faz naturalmente, tranquilamente. Não é algo como um interrogatório, uma entrevista para ele. Sim,
Inclusive, algo que a Brendinha me lembrou agora também, há muitas vezes o cliente ele tem uma percepção de estilo diferente do que a gente tem. Então, o cliente chega para você e fala assim, eu gosto de estilo clássico, mas ele tem um estilo clássico na cabeça dele, sabe? A gente não sabe o estilo clássico que ele gosta mesmo. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, de realmente a gente, tipo assim, óbvio que a gente não vai ficar limitado só aos PPTs e as coisas que a gente tem na tabela e tal. O importante é que vocês busquem também além disso, sabe? A partir daquilo que eles responderam do briefing, do formulário, vocês vão atrás e procurem e vejam muita referência, porque eles precisam ver referência, eles precisam ter noção do que é estilo realmente, sabe? Para a gente também ter isso muito claro quando a gente estiver fazendo o projeto. E pode falar, eles, depois que eu termino. Era só para dizer, e além disso que a Madu falou, que a tabela é para todo mundo. Tipo, às vezes a gente não consegue pensar em tudo que deve ser perguntado para o cliente. E às vezes uma conversa que a gente tem com ele surge outras perguntas na nossa cabeça. E se vocês gostarem dessas perguntas, acharem que elas são funcionais, adicionem na tabela e depois passem para a coordenadora de vocês, que aí a gente dá um jeito de colocar na tabela principal. Depois a Maduzinha vai ensinar como é que a gente faz para usar as tabelinhas. Boa. Tá, pode passar que eu vou explicar agora, então. Ok. Ali, essa parte, vocês vão ter o linkzinho de todas as tabelas, né? Tá tudo numa planilha só, em diferentes abas. Igual eu falei, para cada tipo de projeto. Então, é bem simples, vocês só vão aonde vocês precisam, basicamente, em qual projeto vocês precisam. Por exemplo, eu preciso fazer um briefing para um projeto de PA. Eu vou lá, clico com o botãozinho direito, vai aparecer aquelas opções ali, copiar para nova planilha. Essa nova planilha vocês vão colocar no drive do projeto de vocês. No caso, eu acho que vai ser a coordenadora que vai fazer isso. Mas é bem simples ali, vocês vão poder colocar mais perguntas, observações que surgiram, e é ali onde vai estar tudo que vocês precisam anotar sobre o cliente, todas as respostas, tudo. Anotem, coloquem ali, e vocês vão usar elas durante o processo do projeto, né, basicamente, ali, enquanto vocês estiverem fazendo a primeira modelagem, deixem ela aberta, tipo assim, óbvio que vocês não vão ficar lendo ela toda hora, entendeu? Mas cuidem dela no carinho, entendeu? Olhem as respostas, releiam as respostas, se vocês não entenderem, voltem, vejam de novo a referência que os clientes de vocês gostaram, e de novo, não se limitem a isso, sabe? Isso que a gente fez, a gente ainda não testou, então a gente precisa testar e a gente precisa sim de perguntas diferentes, novas. Então, igual a Elisa falou, é de todo mundo, vocês podem mexer, a gente pode implementar perguntas, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante, e eu quero, na real, né? A gente espera muito isso. Pode passar, né? Boa. Agora vamos para a parte de o que faço com o levantamento, o que eu faço com a análise que eu fiz, o que eu faço com o briefing que eu fiz. É essa hora, a parte do partido, que no caso, quando a gente estuda, é outra coisa, né? Mas a gente quis colocar partido porque é da onde a gente começa, de fato, o projeto. É ali onde a gente vai começar a criar, de fato. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, assim que vocês recebem, vocês analisam as condicionantes, que vocês analisam o que vocês levantaram, as medidas, os desenhos, os croquis, e o que vocês recolheram no briefing, vocês vão organizar essas informações através ali, como está dizendo, né, organização de informação. Vocês vão, analisar tudo aquilo que vocês recolheram e tentar identificar problemas, tentar identificar soluções, coisas que vocês perceberam só quando vocês olharam num geral, sabe? Depois eu vou mostrar como que isso pode ficar facilitado. E, daí depois disso, vocês vão para o programa de necessidades. O programa de necessidades é nada mais nada menos que você dividir o ambiente, o espaço que a pessoa deseja, em atividades, ações e necessidades e possibilidades. Daí depois também vou dar um exemplo ali para vocês. E por que isso é importante? Porque é importante a gente dividir os ambientes e os espaços desse ambiente para a gente poder focar em cada um deles. Porque, por exemplo, tem uma pessoa, uma senhora, que ela, para cozinhar, ela não gosta de usar a bancada dela para preparar o alimento. Ela gosta de sentar na mesinha dela para cortar os alimentos dela. Então, o lugar de preparo dela vai ser na mesa. E essa é uma característica específica dela. E tem que ter anotado ali no programa de necessidades. Área de preparo, mesa. Aí tu bota ali, fazer um banquinho estofado para ela se sentir confortável. Enfim,
personaliza ali para ela. E outras pessoas podem agir de maneira diferente. Então, a partir do programa de necessidades, tu consegue tornar mais único aquele projeto. E fazer isso com cada cômodo, com cada ambiente, tanto para interiores, paisagismo também, tem como separar os ambientes, o PA, tudo. Tu separa direitinho para saber onde você vai focar e o que tu precisa em cada um desses espaços. Depois disso, vocês vão coletar dados e referências, que é nada mais nada menos que vocês procurarem soluções para tudo que vocês levantaram. Vocês vão procurar através de pesquisa, de tipo, o que eu posso fazer nas NBRs para não ficar contra elas? Eu vou olhar o Neifert, eu não sei falar, Neufert? Neifert? É Neufert, né? Neufert, enfim. Tipo, tu olha ele tem todas as medidas padronizadas. Tu olha ele para se nortear. Tu vai criar um conhecimento, vai criar uma solução a partir daquilo. Tu vai olhar também referências no Pinterest, no Arcadeli, no Arc não sei o quê, todos esses sites de arquitetura. Procura ideias. Instagram é perfeito, surge um monte de ideias a partir dali. O pessoal é muito criativo e tem aquela coisa da natureza, nada se perde, nada se cria, nada se perde. Tudo se copia e melhora, né? Então, tipo, a gente pega ali uns exemplos e faz melhor. É assim que a gente faz. Brendinha, tu quer comentar agora? Quero falar sobre a coleta de dados e referências. Vou explicar para vocês a nossa lógica de sugerir essa coleta depois do programa de necessidades. A gente entende que o programa de necessidades não deve ser feito de um cômodo inteiro ou também de uma casa inteira dividida em cômodos, e sim um programa de setorização dentro do próprio cômodo. Porque, por exemplo, no meu quarto, eu não só durmo, mas eu também me visto, eu estudo, tenho várias ações que eu faço dentro de um ambiente. E eu tenho que pensar em todas essas ações e também no fluxo dessas ações. Por isso, a gente coloca ela no programa de necessidades. E aí, na hora de fazer a coleta de dados, com isso já separado, eu consigo pesquisar por minúcias, por pedacinhos pequenos. E aí, isso faz com que o projeto do meu cliente seja mais personalizado ainda para o que ele faz, e não um copia e cola de um projeto já existente, no caso de alguma coisa de outra pessoa. Eu consigo identificar detalhes pequenos que vão facilitar a vida do meu cliente. Isso também é importante, que a gente sugira vários detalhes, porque às vezes o cliente não corta, não prepara os alimentos na bancada, porque ele só conhece a mesa. Ninguém apresentou uma bancada e explicou isso para ele, que seria interessante, por causa da postura, ele não vai precisar ficar tipo mais para baixo, vai ficar perto da área de cocção e tudo mais. Outra observação importante sobre o Neufert, ele é ótimo, é importantíssimo para a gente ter noção, porque a gente começa não tendo noção nenhuma, mas é importante que a gente também saiba as alturas dos nossos clientes, quem é que mais faz o quê, e também tem uma treina do nosso lado. E a altura padrão é uma sugestão, a gente tem que adaptar tudo de acordo com os nossos clientes, é só uma sugestão. Se eu tenho uma cliente que é corcunda, eu não vou colocar um armário aéreo bem na frente de onde ela vai ficar parada, sabe? Isso vai muito, muito do bom senso e observação. Por isso a gente tem que pensar nos condicionantes. Tudo pode ser um condicionante, inclusive o problema de coluna da cliente. Tanto é que no programa, nas perguntas do briefing, tem ali perguntando, tem alguma alergia, tem algum problema de saúde, que ali a gente já consegue identificar e ajudar a pessoa, deixar a vida dela mais fácil, procurar uma solução que vai ajudar ela. E, depois de tudo que isso a gente fez, de coletar dados, procurar materiais, móveis que vão ajudar a pessoa, a gente vai e parte para o nosso queridíssimo mood board, que é a coisa mais linda, deliciosa de fazer. A gente pode fazer pelo Google Apresentação, pode fazer, acho que o Refresher mesmo faz um, dá para fazer pelo Canva, Canva tem modelos prontos, aprendi ontem que Canva tem modelos prontos, só você colocar as imagens. Então, tipo, é muito tranquilinho de fazer. E aí, nesse mood board, tu vai simplesmente pegar tudo aquilo que tu recolheu, de materiais que ele se identificou, teu cliente identificou, texturas, cores, móveis que vão compor o ambiente, e tu vai colocar ali. Porque assim vai ficar mais visível para ele vai entender, é isso que eu quero? Daí ele vai se questionar, é isso que eu quero mesmo? Isso aí também faz parte de uma etapa que a Madu vai falar depois. Mas, tipo, esse mood board é para tornar mais visível para o cliente tudo aquilo que a gente coletou e a gente poder confirmar com ele se é isso mesmo que a gente captou. Aí, depois que a gente faz esse mood board, a gente parte para a setorização e layout. Essa é uma parte que exige muito estudo e a gente não tem usado muito tempo para fazer eles. E é muito crucial a gente estudar.
eles. Tipo, estudar todas as formas de colocar uma cama, todas as formas de colocar uma cadeira, como vai ficar o caminho que vai ficar melhor para o cliente circular, como vai ficar mais funcional o processo dele. Por exemplo, numa mesa de estudo, é melhor botar a impressora em cima, embaixo, é melhor botar a tela do computador para cima, os lápis para lá, para cá. Estuda isso, vê o que vai funcionar melhor de acordo com o que tu percebeu do cliente. Desenha, rabisca, faz à mão, faz no Sketch, faz no AutoCAD, faz no Revit, faz do jeito que for melhor para vocês, mas façam vários. E, tipo, separa um tempo, acho que não demora muito tempo, mas desde que vocês façam vários e depois analisem esses, tipo, os caminhos, os espaços, vai facilitar um horror para vocês. E isso libera também um pouquinho da nossa criatividade, porque enquanto a gente está desenhando, a gente consegue visualizar melhor o ambiente e pensar melhor no que pode funcionar na hora. Tipo, fiz esse jeitinho aqui, esse layout. Se eu botar uma planta ali, aí já tem uma criação aqui. Se eu botar um quadro ali. Então, tipo, ajuda muito a fluir. E depois disso, junto, basicamente, da setorização e do layout, tu já consegue pensar no pré-dimensionamento. Ali tu vai pegar, então, medidas dos móveis. Tipo, antes vocês não precisam se preocupar muito com medida. Tipo, vocês só estudem o ambiente, tipo, ver como vai se movimentar as coisas. Aí depois taca as medidas ali dentro. Vê como é que vai ficar a cama. A pessoa quer uma cama 15, uma cama casal, não sei, é uma cama de solteiro e cama, uma beliche, ou é um sofazão, uma mesona. Vocês botam a medida ali para ver como é que vai funcionar o espaço. Aí depois disso, vocês fizeram todos esses croquis, vocês vão pensar no fluxo da pessoa ali dentro. Vocês vão estudar o dia a dia dela, o caminho que ela vai fazer, ou tudo que ela vai circular ali dentro para funcionar melhor. E depois, vocês guardem esses croquis, porque vocês vão precisar apresentar eles para os clientes, para eles entenderem teu raciocínio. E, por fim, a parte mais legal e sensacional, que às vezes a gente esquece, que é a personalização, que é uma decoração baseada em algum hobby, em alguma experiência do cliente, ou objetos colecionáveis que o cliente tem, que, assim, dá aquela mais carinha de, tipo assim, é o meu lar, é o meu lugar, é aqui que é a minha casinha mesmo. Tem essa sensação de, tipo, que bom que eles pensaram que eu gosto disso, que bom que eles incluíram alguma coisa disso no ambiente. Isso é tão, sabe? Tipo, dá um gostinho de preocupação da nossa parte. Então, é um ponto muito importante nesse processo. Tipo, vocês colocam em plantas, assim, tipo, eu quero fazer uma estante de canecas, um quadro cheio de guitarras e vinis, não sei. Tem como personalizar de várias maneiras. Vou trazer uns exemplos agora para vocês de como é que funciona cada uma dessas etapas. E desculpa se eu falo muito rápida, porque eu tô ansiosa. Aqui na organização de informação, é assim que eu imagino que a gente pode fazer, tá? Tipo, é um brainstorm. Vocês vão juntar ali no meio, botar, tipo, PA. Aí num canto vocês colocam, condicionantes. Personalização. O cliente ele tem problema de saúde. Tipo, junta tudo ali no meio, que vai ser muito mais visível para vocês, sabe? Ou até vocês botam se escrevem, fazem um PPT, ou olhando mesmo na tabela, mas separem uma maneira de vocês analisarem isso e que fique visível, para não esquecer os detalhes. Porque um dos problemas que a gente tinha antes do briefing era não ter esse tempo para analisar as coisas. A gente só guardava, fazia o briefing, guardava e não olhava mais. Agora, o objetivo é olhar, sabe? E prestar atenção. Aí depois, então, que a gente faz isso, a gente vai para o programa de necessidades. Aqui tem uns exemplinhos para vocês, e tipo, mostrando como é que é o espaço já destinado para isso. Vocês vão, então, definir o ambiente, e dentro vocês vão dividir em microespaços com atividades e ações. E depois vocês vão falar a necessidade de cada espaço. Por exemplo, ali no pátio, na área de lazer. Ele vai fazer uma área de lazer meio abertona, assim, um churrasco. Bota uma churrasqueira. Quero também botar uma geladeirinha, fazer uma edícula, enfim. E coloca ali todas as necessidades dele. Quero me exercitar, vou botar uma esteira, vou botar um elíptico, uns halterezinhos, entendeu? Tipo, tu vai separando por ambiente e descreve tudo bonitinho. Ali são só exemplos, mas vocês podem evoluir isso, sabe? Botar bem melhor ou mais descritivo ali, como funcionar melhor.
E o moodboard, aqui tem uns exemplos lindos do Canva, que é isso aí. Tipo, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Pode escrever, pode só colocar a imagem, pode colocar uns móveis soltos, assim. É muito fluido. Tipo, o quanto mais visual vocês fizerem, com mais informação, assim, organizada, melhor. E aqui está um exemplo de setorização e layout. Aí, se vocês também tiverem isso, boa, Leti. Se tiverem outros lugares para fazer moodboard, é só compartilhar, que é sempre bom. Aqui para setorização e layout, essa é mais ou menos a ideia. É fazer, tipo, formas geométricas, rabiscos, uns círculozinhos, só para ficar visível cada etapa, assim, cada espacinho que tu tem que pensar. Aqui já são os pré-dimensionamentos. Tipo, uns croquisinhos, pode ser a mão, esse torto aqui, ó, pra vocês terem noção. Ou pode ser feito ali, até no Paint, acho que dá pra fazer. Então, tipo, é muito livre mesmo. Você quer falar agora, Brandinha? Uhum. Pode falar. Eu queria complementar falando que às vezes a gente não dá atenção sobre colocar no papel mesmo o que a gente está pensando, mas é muito, muito importante, porque só visualizando assim, com alguma coisa concreta, a gente consegue encontrar os problemas. Fazer isso com todo o grupo que está projetando, com todos os projetistas do projeto, né, é muito importante. Dá para fazer no Google Apresentações, esse riscaredo aí todo, dá para fazer no Canva. E todo mundo fazendo, a gente consegue ir encontrando problemas. Por exemplo, coloquei um lavabo de um lado, coloquei uma mesa do lado do lavabo. Gente, quem é que vai querer comer do lado do banheiro? Sabe? Não funciona assim. Daí eu vou mudar a mesa pro outro lado. E aí a churrasqueira ficou na frente da mesa. O assoador vai dar uma cotovelada em quem estiver passando. Então vamos ter que trocar a churrasqueira. E ir adaptando todo o projeto. Então é muito importante a gente ter isso de uma maneira visual e ir pontuando todos os problemas dos nossos fluxos e funcionamentos. Perfeito. É exatamente isso. Tipo, o importante de você desenhar é tornar visível e você realmente ver o que tu tá fazendo, né? É analisar todas as possibilidades, como vão funcionar melhor, ou até imaginar o pior que pode acontecer, as piores das hipóteses. Que para um pessimista isso é bem tranquilo de fazer, ou para um ansioso. Mas é importante a gente fazer. Pode Gente, falar. lembrei uma dica maravilhosa que é criem histórias no projeto. Quando vocês fizerem layout, criem histórias. Vocês sabem conversar com o cliente, sabem para que ele quer aquele projeto, como é que funciona a vida dele, como é que funciona a rotina, criem histórias. Pensa assim, meu cliente adora assistir jogo de futebol, ele vai ficar aqui. Eu vou fazer um corredor na frente da TV para ficar passando gente na frente do jogo dele? Não vou. Meu cliente ama beber cerveja, então eu preciso que a geladeira não fique no fundo da cozinha, fique mais para frente, perto da área social. Sempre criem histórias com o cliente, com os amigos, a visita, quem interage naquele espaço, com o cliente do cliente, quando a gente faz algum ambiente comercial também. Criem histórias de, tô passando na frente dessa loja, mas eu não vou conseguir enxergar o vidro se botar um vidro fumê, sabe? Cria histórias. Às vezes as coisas só não passam na nossa cabeça, mas se tu criar história, fica muito mais fácil de distinguir problemas também. Exato. O legal é a gente se imaginar no lugar. Porque, tipo assim, se tu estivesse no lugar e tivesse uma mesinha de centro muito perto ali do sofá e aquela mesinha de centro quadrada, daí tu fica batendo a canela, sabe? Tu ia se irritar? Imagina o teu cliente, que pediu para você fazer um lugar, e aí tu vai lá e faz isso, e ele fica, toda vez que ele bate, ele te desgraça a tua vida, sabe? Não, tu não quer isso, né? Então, tipo, o melhor é a gente se botar, a gente colocar, assim, a gente se colocar no lugar do cliente. Isso aí que eu quis dizer. Então, até na hora que você for definir, assim, fluxos, caminhos, principalmente para PA, é muito interessante a gente pensar em todas as maneiras que os combos vão se conectar. Então, tipo, pensa, a minha filha, ela é antissocial, ela não quer ver as visitas. Então, eu não vou botar o quarto dela na frente para a sala, né? Vou botar um corredorzinho ali para ficar discreto, vou botar uma portinha para conectar com a cozinha dela. Não precisa cumprimentar a visita quando ela quiser ir para a cozinha, pegar um copo d'água, entende? Porque eu passo fome quando tem visita aqui em casa e não quero ver visita, porque a cozinha é lá e meu quarto é aqui. Enfim, a gente pensa nessas coisas para facilitar a vida. Então, pensa no fluxo, em como vai funcionar a vida dessa pessoa nesse ambiente.
E o melhor de todos, que eu sou apaixonada por personalização. Olha que linda essa parede de relógio, gente. Eu amei. Eu que não tenho relógio, eu adoraria ter uma parede de relógio, porque eu gostei, sabe? Então, tipo, cria uma decoração com coisas. A pessoa pode colecionar Funkos. Eu acho lindo Funkos. Queria ser rica? Queria. Mas, assim, você planeja uma prateleirinha ali para colocar, ou um móvelzinho, as xícaras bonitinhas, ou a pessoa, ela é música, a pessoa trabalha com música, e aí ele quer ter um estúdio, faz uma decoração com vinil ali, faz com uns instrumentos, o próprio instrumento dele virar um quadro, é muito bacana, sabe? E a personalização mais incrível que a gente presenciou na base, vem agora, a da Lídia. Coisa mais lindinha, gente. Vocês viram essa cartinha? Eles fizeram um lugarzinho para colocar os copinhos de shot. Vocês têm noção disso? Isso é personalização. Isso é se preocupar com o cliente, pensar que ele pode fazer outras viagens e agora ele vai ter um lugar para colocar os shots dele. Então, tipo, é isso, é sobre isso. E é sobre isso. Tô brincando, gente. Então, essa parte de alinhamento de expectativas, depois de tudo que a gente fez, né, desde o começo até agora, que a gente chegou, para não repetir tudo de novo, né, a gente chegou na fase que a gente vai alinhar com o nosso cliente. O que acontece? A gente vai juntar aquilo que a Elisa falou. Vamos pegar os nossos croquisinhos, as nossas referências, o nosso mood board, tudo a gente vai juntar num PPTzinho que está padronizado e vamos colocar para levar para o nosso clientinho, entendeu? E o que vai acontecer? A gente vai apresentar nossas ideias, vai fazer igual a Brendinha falou, vamos criar histórias ali, vamos contar para ele, para o cliente, para ele ver, primeiro, se ele concorda também, claro, tudo que a gente apresentar para ele, a gente precisa perguntar se ele concorda, a gente vai sanar as dúvidas do nosso cliente. Uma coisa super importante, no briefing tem uma pergunta que é sobre orçamento. A maioria das vezes, nosso cliente não tem como que fala, gente, a palavra em inglês? Budget. Ele não tem um budget. Isso, chique, né? Ele não tem um budget para o projeto, porque também ele não tem noção do quanto vai num projeto de arquitetura. Muita gente não tem noção do quanto ele gasta, sabe? Eles não têm noção do quanto uma bancada uma bancada de quartzo é uma fortuna de caro, mas eles querem aquelas bancadas lindas. Eu também quero, mas é uma fortuna, sabe? Enfim, por isso é muito importante a gente conversar sobre orçamento nesse momento. E viabilidade, porque às vezes o cliente, ele, igual eu falei, ele quer um negócio absurdo, mas ele não tem dinheiro para aquilo, ele não sabe que ele tem dinheiro, tá? Ele não sabe, mas ele quer. E aí também que encaixa a nossa solução, porque, igual a Brindinha falou, também, senão ele contrataria qualquer outra coisa ou ele faria sozinho, sabe? Tipo, ele não contrataria uma empresa de arquitetura para isso. Porque talvez ele não possa ter exatamente aquilo que é muito caro, mas ele pode ter algo que é mais barato e que vai solucionar o problema dele, sabe? Ele só não sabe disso, e é por isso que a gente está aqui. Pode falar, Brindinha. Queria falar sobre orçamento também. Às vezes os clientes não sabem mensurar em um valor qual é o orçamento dele. Ele fala, quero investir muito, quero investir pouco, e a gente não tem essa noção na hora de escolher uma materialidade. E depois que a gente faz o briefing e todo o estudo, entende a necessidade do cliente, entende o gosto dele, a gente consegue apresentar mais de um material como opção. Às vezes o cliente gosta de clássico, de luxo, de rebusco, de muitos detalhes e tem R$2. Fica difícil, mas aí a gente tem essa conversa e fala, olha, a gente pode seguir esse estilo, mas a gente vai trocar materialidade por alguma coisa mais econômica e vai discutindo essas viabilidades. Sim. E depois de apresentado as nossas ideias, depois de apresentadas as soluções iniciais que a gente teve sobre o projeto, a gente vai conferir se o cliente entendeu, repassar algumas coisas que ficaram meio embaçadas e perguntar, porque, igual eu falei, tem cliente que não é tão expressivo. E eu me identifico, inclusive, talvez eu, tipo assim, se eu tivesse sentada e eu vendo tudo acontecer e eu não tivesse noção nenhuma, provavelmente eu só ia ficar assim. Uhum. Por isso que é muito importante a gente perguntar, talvez mais de uma vez, se ficou claro aquilo que foi passado para ele. Se ficou claro, olha, você gosta desse estilo, é verdade? Sim ou não? Sim, entendeu? E, como a Brindinha falou também, tratar o cliente como criança, entendeu? Porque, meu, muito, eles
igual eu falei, eles não têm noção, sabe? Tipo, eles não têm muita noção. Então, a gente apresentar um negócio novo precisa ficar muito bem explicado, precisa ficar muito entendível. Muito mesmo. Pode falar, amiga. E o legal é, tipo, o negócio da historinha cabe perfeitamente ali, sabe? Porque, tipo, tu chega e pergunta, você se imagina nesse ambiente que você tá vendo agora? Se ele falar que não, a gente vai perguntar, tá, por quê? O que tem ali que tu não tá gostando, que a gente captou que tá errado? Então, tipo, é sempre trazer perguntas tentando ajudar o cliente a visualizar ele no lugar que ele está criando, no lugar que a gente está criando junto com ele. Então, tipo, pergunta. Quanto mais pergunta, melhor. Né? Então, tipo, ele tem que entender que ali é um momento para a gente entender ele. Ele não vai se sentir incomodado, porque a gente vai explicar para ele. Não, a gente tem que entender você. Então, a gente vai fazer perguntas. Então, façam perguntas. Coloque ele no lugar. Fala assim, ó, imagina você sentado nesse confortável sofazinho, colocando seu pé num puff, vendo um filmezinho com uma cobertinha. Como é que você se sentiria? É tipo, é um jeito de você confirmar se ele realmente gosta daquele lugar, sabe? Então, é sobre isso. Queria falar também sobre o que a Lu comentou e complementando mais um pouquinho a Elisa. Tipo, o cliente não tem a obrigação de saber as coisas, então a gente tem que explicar tudo. Pra gente, muita coisa parece óbvio, muita coisa parece óbvio. Por exemplo, a gente tem a Maria das Portas para pessoas destras, e eu tenho um cliente que é canhoto, então eu vou fazer a porta virada. E pra gente isso é óbvio, mas pro cliente não, porque aquilo é padrão, e aí aquilo tá ali sempre ali, sabe? Então a gente tem que explicar tudo. E sobre o que a Luísa falou no chat, de usar psicologia infantil com os clientes. Trainees, a gente faz isso, tá? A gente usa psicologia, porque às vezes as pessoas não sabem escolher, não sabem o que gostam, não sabem o que é melhor para elas. Então, tu dá duas opções para essa pessoa. Vou explicar como funciona a nossa psicologia infantil. Em vez de mandar uma criança tomar banho e falar, tu vai tomar banho ou não vai? A gente não faz isso. A gente fala, tu vai tomar banho e vai lavar o shampoo com o shampoo azul ou com o shampoo verde? Tu vai tomar banho e vai usar a toalha verde ou a toalha azul? Então, a gente vai dar duas opções possíveis. A gente não vai deixar em aberto para que essa pessoa escolha opções que não são viáveis para o projeto, não são viáveis para ela e tudo mais. Sim. E, além de tratar o cliente, muitas vezes, com a psicologia infantil, a gente precisa tratar o nosso cliente como se ele fosse um amigo nosso. Por quê? Muitas vezes, a gente conversa com o cliente e a gente não bate, talvez, em ritmos, por exemplo. Às vezes o cliente ele fala muito rápido e agitado e a gente está super calmo ainda, boa, entendeu? Às vezes a gente tem só que tentar conversar igual o cliente. Aí ele vai se abrir mais, ele vai perceber que é um ambiente limpo para ele, entendeu? Um ambiente que ele pode se abrir, um ambiente confortável. Então ele vai passar mais informação para a gente. Se ele for um cara calmo, lento, a gente também tem que ser calmo e lento, entendeu? E ir na mesma vibe que o cliente. Porque desse jeito ele vai se abrir mais, ele vai contar mais coisas que para a gente. Porque já aconteceu de eu, por exemplo, estar num briefing e não ter a mesma vibe, e eu só não saber cortar aquilo, porque eu simplesmente não fui na mesma vibe que o cliente, sabe? E isso, gente, atrapalha muito, porque se o cliente é nosso amigo, entre aspas, tipo, óbvio que ele não vai considerar a gente nosso amigo, tipo, logo de cara, mas é muito importante que a gente tenha um mesmo linguajar, uma mesma linguagem corporal, inclusive. É difícil por virtual, claro que é difícil, é mais difícil sim, mas é possível, entendeu? Tentem conversar no mesmo tom e ser amigo do cliente de vocês, porque isso vai ajudar bastante. Pode passar. Tá. E sobre os marcos, gente, o processo criativo já está incluso nos marcos dos projetos, entendeu? Então vocês já podem usar. E vai ser muito legal, tá? Só queria explicar que para cada tipo de projeto, muito provável que ele vai ter tempos diferentes, duração diferente para cada tipo de projeto. Calma. Não é provável, ele vai ter duração diferente para cada tipo de projeto. Por exemplo, para o PA, ele tem 3 semanas só para o processo criativo. Para um projeto de interiores, ele tem 2 semanas mais fazendo alguma coisa junto. Para um DA, também tem 2 semanas mais fazendo alguma coisa junto. Então, ele vai se adaptar ao tipo de projeto que vocês vão fazer. Se as gurias quiserem me complementar.